Hoje na nossa ecologia explicamos como cultivar orquídeas na água. Vamos ver! Luz, temperatura e localização recomendadas. Essas plantas ficam muito bem perto de janelas. Elas recebem delicada luz filtrada algumas horas do dia e sombra durante outra parte do dia. Isso evita que as flores e folhas queimem. Certifique-se de que no verão a luz não seja excessiva. A temperatura ambiente ideal é superior a 23 graus Celsius. Se você notar que sua orquídea não está florescendo, leve-a para um local mais fresco e você verá os botões das flores começarem a brotar. A temperatura da água a ser adicionada na colocação da planta deve ser temperatura ambiente, nem fria nem quente. Caso contrário, a planta poderá sofrer choque térmico e morrer. Água para orquídeas. Antes de colocar sua orquídea na água, você deve lavar bem a raiz para retirar a sujeira. Ao retirar a orquídea do substrato sólido, sacuda levemente a planta para retirar os detritos e depois lave com água. Se houver raízes secas ou podres, é hora de cortá-las com uma tesoura esterilizada. A água que você usará como meio para suas orquídeas não deve conter cloro. Para isso, pode-se deixar a água por cerca de 2 horas sem colocar a orquídea, tempo durante o qual todo o possível cloro proveniente do tratamento da água da torneira é eliminado da água. Você também pode usar água do aquário, água da chuva ou colocar gotas de anticloro na água. A água é um meio que favorece o desenvolvimento de fungos, bolores e principalmente algas, por isso deve-se trocar a água com frequência. É melhor fazer isso a cada 3 semanas. Recipiente para orquídeas em água. O que queremos com as orquídeas na água é que apenas as raízes fiquem submersas na água, pois as folhas não devem ficar molhadas. Para isso deve-se escolher um jarro ou vaso que tenha gargalo estreito onde as folhas possam parar e as raízes possam se espalhar em uma área ampla. Outra opção é escolher uma curva que suporte as raízes. Se você não conseguir encontrar o pote ideal, coloque pedrinhas ou bolinhas de gude suficientes no fundo para sustentar as raízes com as folhas elevadas. As raízes são fotossintéticas, por isso deve-se usar um jarro ou vaso transparente, seja de vidro ou plástico, para que a planta se desenvolva. Antes de continuarmos, vamos testar você, como a maioria das orquídeas é normalmente classificada em termos de seu habitat de crescimento. A. Epífitas. B. Aquáticas. C. Suculentas. D. Arbustos. Pense bem porque no final do vídeo você poderá verificar se acertou. Fertilizante adequado. Para promover o bom florescimento e o desenvolvimento geral das orquídeas, você pode usar osmocote de liberação lenta. Adicione alguns grãos à água. Isso fornecerá os nutrientes de que a planta precisa para crescer. Ao trocar a água, renove também o adubo. Doenças das orquídeas aquáticas. É importante mencionar que as orquídeas na água têm tendência ao apodrecimento da copa, que é a proliferação de fungos e bactérias na base das folhas devido ao excesso de água. Por este motivo, devemos verificar continuamente se a nossa orquídea na água está bem, garantindo que as folhas não estejam molhadas e estejam firmes e verdes, com possíveis novos caules florais e as raízes também estejam verdes. Caso contrário, deve ser devolvido ao substrato seco. Demora algumas semanas para que as orquídeas se adaptem ao novo meio aquático, então aguarde alguns meses para determinar se está tudo bem ou não. Como reproduzir orquídeas na água? Você deve escolher uma orquídea que tenha desenvolvido uma planta filha anexada a ela, que simplesmente se dividirá em 2 plantas a partir da base. Este será colocado na água da mesma forma detalhada acima. Você terá maior sucesso com uma planta recém-dividida, porque ela se adaptará rapidamente ao meio. Para enraizar a orquídea na água e permitir que a planta se assente, coloque a nova planta no recipiente com água e você verá como é estimulado o desenvolvimento de novas raízes. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou bem sobre isso? A resposta correta é a A. Se quiser continuar aprendendo sobre os cuidados com as plantas, não perca a playlist que deixamos aqui. Conta pra gente, você vai cultivar orquídeas na água? Até o próximo vídeo!